Olá, doutores e doutoras! Seja muito bem-vindo ao canal da Comédia, uma empresa especializada em gestão e contabilidade médica. E nesse assunto, quero trazer algo muito, mas muito especial que vai trazer uma enorme economia tributária para a sua clínica. Mas antes disso, quero convidar você para curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com o maior número de profissionais da área da saúde. Vamos lá para o assunto muito importante de hoje, tá? Deste vídeo, seria a equiparação hospitalar, assunto muito comentado, muito debatido, até porque houve um novo entendimento do STJ a respeito da equiparação hospitalar. E aí, de forma sucinta e objetiva, eu quero mostrar para você qual é o benefício que você pode ter com a equiparação hospitalar, tá? E principalmente como, né, o que você deve fazer. Então, só para você entender, existem 3 formas de você apurar os impostos da sua clínica, do seu estabelecimento de saúde. E aí nós estamos falando do Simples Nacional, que é o mais convencional, que é o mais comum, tá? Nós temos o lucro presumido e nós temos o terceiro e último, que é o lucro real. Aqui embaixo eu citei alguns valores como obrigatoriedade, só para você entender, né? Nada impeça de você faturar 50 mil reais por mês e ser do lucro presumido ou do lucro real. Você tem que fazer sempre uma análise tributária para ver o que é melhor para o seu estabelecimento, tá? Mas para você ser optante do Simples Nacional, regra básica, a sua empresa, a sua clínica não pode faturar mais do que 4 milhões e 800. Existem outras regras, mas a principal delas é que você fature anualmente, né? Levando em consideração ali o faturamento dos últimos 12 meses, você tem que faturar menos de 4 milhões e 800. Se você fizer isso, aí você pode ser do Simples, você pode ser do lucro presumido ou até mesmo do lucro real. Sadraque, eu faturo normalmente 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões. Ou seja, você já não pode ser mais optante do Simples Nacional. Aí só restam 2 opções para você, o lucro presumido e o lucro real, tá? Da mesma forma, né? Se você fatura entre 4 milhões e 800 até 78 milhões durante o ano, você pode ser do lucro presumido e do lucro real. Só não pode ser do Simples Nacional. Agora, se você faturar mais de 78 milhões por ano, aí só resta o lucro real, porque nem do Simples e nem do lucro presumido você poderá optar, tá bom? Então, como o assunto deste vídeo é a equiparação hospitalar, e um dos pré-requisitos obrigatórios para você solicitar a equiparação hospitalar, obrigatoriamente você precisa ser do lucro presumido. Se você estiver no Simples Nacional ou até mesmo no lucro real, você não pode optar pela equiparação hospitalar, tá? E aí, então, lucro presumido. E aí a gente tem 2 modalidades dentro do lucro presumido. Tem a sem a equiparação, que seria a tributação normal e convencional. E nós temos a equiparação ou a com a equiparação hospitalar. Só para você entender, quando eu falo de tributação pelo lucro presumido de uma clínica, tá? O lucro presumido, o próprio nome já diz, é uma presunção da margem de lucratividade. Ou seja, todo faturamento você apura os impostos trimestrais, imposto de renda e a contribuição em cima de uma presunção, né, em cima de um percentual informado pela própria Receita Federal, que é um de 32%. Então, por exemplo, tá? Sadraque, eu tive um faturamento durante um trimestre, tá, de 100 mil reais. Sem a equiparação hospitalar, eu levo em consideração uma presunção de lucro de 32%. Então, como que eu faço esse cálculo? 100 mil vezes 32% vai dar 32 mil. Então, esses 32 mil é a minha base de cálculo para eu apurar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Guarde bem. Então, quando eu não tenho a equiparação hospitalar, eu
calculo a base de cálculo de 32%, porque segundo a Receita Federal, esses 32% é como se fosse uma estimativa de lucro de um estabelecimento de saúde, tá? Agora, quando eu venho para com a equiparação hospitalar, o cálculo não é 32%, é 8%. Olha só, eu diminuo a minha base de cálculo de 32% para 8%. Então, quando eu tenho a equiparação hospitalar, a Receita está falando assim, você tem alguns custos adicionais como o hospital tem. Então, se eu tenho uns custos mais elevados, alguns custos adicionais, automaticamente a minha base, né, é menor. O meu lucro, a minha margem de lucro, ela é menor. E se a tua margem de lucro é menor, nada mais justo do que você pagar menos imposto. Então, neste caso, ao invés de ter o percentual de 32%, ela fala o seguinte, pode apurar em cima de um percentual de 8% e de 12%. Tá? E isso traz para você uma economia que pode chegar até 40%. Isso mesmo, uma economia que pode trazer para você até 40% de redução nos teus impostos, tá? E aí eu quero mostrar para você aqui, ó. Vamos lá. E aí, dentro dessa, sem a equiparação hospitalar, você vai pagar mais ou menos uma carga tributária que pode chegar até 16,33%, tá? E aí vale lembrar que dentro desses 16,33% estão os impostos mensais e os impostos trimestrais. Lembrando que dentro dos impostos mensais nós temos o ISS, que no meu caso aqui eu estou colocando uma alíquota de 5%, mas vai depender muito do local que você atende, tá? Às vezes o ISS-QN da cidade que você atende é 2%, ou seja, seria ao invés de 5, seria 2, estaria diminuindo aí 3%, então não seria 16,33, seria 13,33%, tá? Às vezes você está atendendo ali seria 14,33, né? Às vezes você paga 2, paga 3, enfim, tá? O ISS é um imposto de renda mensal e também municipal. E está muito atrelado com o local aonde você presta esse serviço, tá bom? Então, na equiparação hospitalar, nada muda referente aos impostos mensais, PIS, COFINS e ISS. Ah, será que aonde que muda? Nos impostos trimestrais. Então, são nesses daqui que eu fiz questão de destacar de vermelho, para você entender aonde que muda com a equiparação hospitalar. Lembrando que quando eu falo de equiparação hospitalar, você precisa entender que precisa saber, tá, quais são os procedimentos que você poderá utilizar na equiparação hospitalar, porque fora dele você coloca tudo junto, consulta e procedimento, tudo apurado de uma única forma. Quando eu trago isso para a equiparação hospitalar, você tem que segregar, você tem que separar, tá? O que é consulta do que não é consulta, como por exemplo, cirurgia, procedimento, exame. Então, esta parte aqui, não consulta, digamos assim, você pode apurar com uma carga tributária menor. Agora, o que for consulta, você permanece com uma tributação elevada. E aí eu mostro para você nessa imagem para facilitar o entendimento, tá? Olha só, essa clínica que fica no município onde o ISS-QN é 5%, somando todos, ela vai pagar ali sobre as consultas realizadas um percentual de imposto de 16,33%. Já para os procedimentos, tá? Com a equiparação hospitalar, procedimentos, exames, cirurgias e tudo mais, caiu aí para 10,93%, ou seja, houve uma redução aí de quase 6%. Quase 6%. Se você colocar ali, vai ter uma redução muito significativa e com certeza isso vai fazer uma enorme diferença na sua clínica. Sadraque, mas como que eu faço para solicitar essa equiparação hospitalar? Tá? Primeiro você tem que
atender esses 6 pré-requisitos. Primeiro, eu já mencionei, obrigatoriamente a tua clínica tem que ser optante do lucro presumido. Segundo, a sua empresa ser organizada em sociedade, né, empresária, de fato e de direito. O que é isso? De fato, ela existir fisicamente, ela ter uma estrutura física, e de direito ser registrada nos principais órgãos, como, por exemplo, junta comercial, município, né, na prefeitura, na Receita Federal, ou seja, você ali ter toda a documentação necessária para o funcionamento da sua empresa. Tá? Terceiro item, o serviço ser prestado em estabelecimento próprio ou de terceiro, né, se o estabelecimento é seu ou é alugado, não importa, tá? Quarto, olha só, muito importante, possuir alvará de vigilância sanitária, tá? Seja a vigilância sanitária municipal, seja estadual, mas você precisa ter obrigatoriamente o alvará. Quinto, as notas fiscais serem emitidas com segregação de natureza de receita. Exemplo, separar o que é exame do que é consulta e vice-versa, conforme eu já mencionei nesse vídeo. E o item, os serviços prestados, está elencado no rol do artigo 33, tá, da Instrução Normativa de número 1700, publicado lá em 2017. Tá? É em cima dessa instrução normativa que os entendimentos de STF, STJ têm entendido que, sim, uma clínica pode solicitar a equiparação hospitalar. E aí, uma vez que você fala assim, Sadraque, eu quero, como que eu faço? Você tem 3 possibilidades. A mais, talvez, simples seria via contabilidade, mas esta via ela traz consigo também um custo baixo, mas uma insegurança enorme. Qual é a outra? A via administrativa, tá? Aonde você atende todos esses pré-requisitos, documenta, tá? Abre um processo e faz isso de forma via administrativa. E a terceira e última, que é a mais segura, porém ela tem um custo elevado, é a via judicial, aonde você entra judicialmente na justiça requerendo ao seu benefício através da equiparação hospitalar. O que você pode fazer agora, caso você tenha dúvida ainda sobre esse assunto? Você pode perguntar aqui mesmo, no chat, ou entrar em contato conosco. A Comed é uma empresa especializada em gestão, tributação para clínicas e estabelecimentos da área da saúde. E você pode entrar em contato conosco, nós podemos fazer uma análise, sem nenhum compromisso, sem nenhum custo para você. E verificar se você atende todos os pré-requisitos para solicitar uma equiparação hospitalar, tá bom? Aí sim, se for o caso, para solicitar, aí a gente manda um orçamento e faz tudo isso para você ter essa redução significativa na sua empresa. Grande abraço e até mais!